Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos tratar de invertebrados que estão aqui na Terra há cerca de 600 milhões de anos e estão hoje distribuídos em cerca de 16 mil espécies. Hoje o nosso tema é Filoanelida. Vamos falar um pouco sobre os anelídeos, os vermes que têm o corpo dividido em anéis. São as minhocas, nereidas e sanguessugas. O termo anelídeo vem do latim anellus, anel. Todos os anelídeos são invertebrados que têm o corpo segmentado, metamerizado. São vermes cilíndricos metamerizados. Primeiros animais na escala evolutiva a apresentarem aquilo que se conhece como metameria. São animais que podem ser encontrados em ambientes terrestres, aquáticos, sendo de água doce ou de água salgada. Os anelídeos são triblásticos. Ao longo do seu desenvolvimento embrionário, formam ectoderme, endoderme, além de mesoderme. São celomados, formam na mesoderme uma cavidade que é completamente delimitada por esse folheto embrionário e apresentam simetria bilateral. Seu corpo pode ser dividido em duas metades simétricas. Os anelídeos apresentam digestão extracelular, o que quer dizer que o alimento é completamente digerido numa cavidade digestiva ou cavidade digestória, como queiram. Eles apresentam boca e ânus, portanto, sistema digestório completo. Da boca segue uma faringe muscular, que continua-se com o esôfago. Esse esôfago dilata-se para formar um papo, que segue por uma moela, onde o alimento é moído, é triturado, e em seguida o bolo alimentar vai para o intestino, onde a digestão é completada e os nutrientes são absorvidos. Aquilo que não mais interessa para o animal é liberado na forma de fezes pelo ânus. Os anelídeos, quando terrestres, apresentam respiração cutânea, quando aquáticos apresentam respiração branquial. Eles têm circulação fechada, isso quer dizer que o sangue circula no interior de vasos sanguíneos, nunca deixa os vasos, portanto, apresenta um coração na região anterior, formado por 5 vasos laterais, que tem uma grande capacidade de contração, e o sistema excretor é do tipo metanefridial, mesmo sistema excretor presente nos moluscos, que é formado por um par de estruturas conhecidas como nefrídeos ou metanefrídeos em cada segmento do corpo. Em cada segmento do corpo nós vamos encontrar um par de nefrídeos que retira amônia, elemento nitrogenado, do celoma e despeja através de 2 poros excretores para a superfície do corpo. O sistema nervoso de um anelídeo é formado por gânglios nervosos cerebrais localizados na região anterior, no caso, se o animal apresentar a cabeça, e que continua pelo ventre através de um cordão nervoso ventral, do qual vão partir vários nervos que ramificam-se pelo corpo do animal. No que diz respeito à classificação, os anelídeos eles são divididos em 3 grupos, com base na presença, na quantidade ou na ausência de uma estrutura que nós conhecemos como cerda, na verdade, de estruturas conhecidas como cerdas que têm papel efetivo na movimentação. As cerdas são estruturas quitinosas e se distribuem por todo o corpo do animal. O grupo de anelídeos que apresentam muitas cerdas é conhecido como poliqueta, do grego polis, muito, e queta, cerdas. Como exemplo, nós temos as nereidas, ou minhoca da praia. Foi inspirada no personagem da mitologia grega, na verdade, personagens da mitologia grega, as nereidas, que são ninfas filhas de Nereu, que são responsáveis por carregar o tridente de Poseidon. Menos romantizadas, as nereidas, animais, apresentam uma pequena dilatação muscular, conhecida como parapódio, e na extremidade, na ponta desses parapódios, nós vamos encontrar aquilo que nós entendemos como cerdas. Aqui nós temos um esquema de 2 metâmeros, de 2 segmentos de uma minhoca da praia, de uma nereida, com um parapódio em evidência. Parapódio mais as cerdas. Além dos parapódios e cerdas, um poliqueta vai apresentar uma cabeça diferenciada. Nessa cabeça nós vamos encontrar palpos e mandíbulas, e uma mandíbula, no caso, estruturas que são utilizadas para a manipulação do alimento. Vamos encontrar os cirros tentaculares, ou simplesmente antenas, e vamos encontrar os olhos. Os poliquetas apresentam olhos pouco desenvolvidos, mas eles estão presentes.
Os poliquetas eles podem ser encontrados em regiões, em zonas abissais, nos oceanos, água salgada, sempre os poliquetas são encontrados em água salgada, ou podem ser encontrados nos costões rochosos, na zona entre maré, naquela região que está entre a maré baixa e a maré alta, a região que é alcançada pelas águas, as marés. Os poliquetas podem ser errantes, eles podem viver buscando alimento e parceiros para a reprodução, ou podem ser sedentários, podem viver em tubos, em buracos, secretam uma substância do corpo, uma substância calcária, junta com pedrinhas, com sedimentos do entorno e forma pequenos tubos. E aí eles ficam se alimentando de detritos e micro-organismos que estão presentes na água. São animais filtradores. Eles apresentam cerdas filtradoras. Agora, a maioria dos poliquetas é carnívora e se alimenta de pequenos animais. Podem ser também detritívoros. Os oligoquetas, do grego oligos, pouco, e queta, cerdas, são anelídeos que apresentam poucas cerdas pelo corpo. São as minhocas comuns. Na verdade, quando você olha para uma minhoca, não dá para perceber que as cerdas estão presentes. Só se você passar o dorso do dedo no ventre da minhoca da região posterior para a região anterior. Aí você vai senti-las. De outra forma, não. Os oligoquetas vivem no solo, formando túneis, escavando o solo e daí retirando o seu alimento. Também, assim como a maioria dos poliquetas, os oligoquetas são animais detritívoros. Um oligoqueta apresenta uma epiderme secretora de uma cutícula que vai proteger o animal dos materiais do solo. Abaixo dessa epiderme nós vamos encontrar um sistema muscular formado por músculos longitudinais, transversais e oblíquos, que são responsáveis pelos movimentos altamente elaborados que se verifica no grupo das minhocas. Logo abaixo dos músculos nós vamos encontrar o celoma, o sistema digestório central, um vaso sanguíneo dorsal, um vaso sanguíneo ventral, o par de nefrídeos por cada segmento do corpo e bem abaixo no ventre um sistema nervoso que é ventral em todo e qualquer vertebrado, com exceção de quinidários e poríferos. Na região anterior do corpo, os oligoquetas apresentam uma estrutura conhecida como clitelo, que se relaciona com a reprodução desses animais. A posição do clitelo vai variar de espécie para espécie. Na minhoquinha conhecida como minhoca louca, o clitelo vai estar localizado entre os segmentos 14º e 16º. Os oligoquetas eles podem medir milímetros ou podem medir até 1,5 metro de comprimento, como é o caso do minhoco-sul, que está ameaçado, inclusive, de extinção. Não confundam minhoco-sus com cecílias, que são anfíbios e que também podem ser encontrados enterrados no solo. Os oligoquetas apresentam importância tremenda para a agricultura, justamente pelo fato deles viverem enterrados no solo e cavando galerias na medida em que estão buscando alimento. Isso aumenta a oxigenação do solo, vão deixando o solo. Isso vai deixando o solo fofinho, o que é maravilhoso para as plantas. Aumenta a oxigenação do solo para as plantas. E, além do mais, as minhocas elas engolem a terra e nessa terra vai estar misturada ali fragmentos de folhas secas. Então, fonte básica de energia para esses animais. Aquilo que interessa como fonte de energia permanece no corpo do animal, aquilo que não interessa é eliminado na forma de fezes e é utilizado pelas plantas. Ali é riquíssimo em nitrogênio e outros minerais. Inclusive, a produção de minhocas para a produção de adubo é muito comum. É o chamado humus de minhoca, o adubo oriundo de minhocas. E por fim, nós chegamos ao grupo dos hirudíneos, também conhecido como aqueta. A palavra hirudínea vem do latim irudo, que significa sanguessuga. Já o termo aqueta significa sem cerdas. Queta é cerda, a é o prefixo de negação. Anelídeos aquetas são aqueles que não apresentam cerdas. São as sanguessugas. As sanguessugas podem ser encontradas em ambientes terrestres úmidos, podem ser encontradas no mar, mas a maioria das espécies é encontrada em ambientes de água doce, principalmente em ambientes pantanosos, brejosos, e são basicamente animais parasitas. Eles se alimentam de sangue de outros animais. Algumas sanguessugas são predadoras, mas a grande maioria é parasita. Elas apresentam uma ventosa de fixação, localizada na região posterior, e uma ventosa que circunda a boca, que é responsável por sugar o alimento.
Enquanto a sanguessuga está sugando o sangue do animal, ele não sente dor, não coça nem nada. Há uma substância liberada que é anestésica e uma outra substância conhecida como iridina que impede a coagulação. Quando uma sanguessuga termina o seu jantar, ela chega a dobrar a sua massa corporal, consequentemente o volume do seu corpo. No que diz respeito à reprodução, os anelídeos eles podem ter sexos separados, como é o caso dos poliquetas, podem ser hermafroditas, os oligoquetas e os aquetas ou erudinhos são hermafroditas, podem ter desenvolvimento direto, os erudinhos e os oligoquetas têm desenvolvimento direto, já os poliquetas têm desenvolvimento indireto, eles passam por uma fase larval. Inclusive esta é a larva dos poliquetas, é a conhecida larva trocófora, aquela mesma, muito parecida com a larva trocófora dos moluscos, é uma larva que tem bandas de cílios que batem, que se movimentam, que permitem a movimentação desse tipo de larva. Eu vou mostrar para vocês aqui apenas a reprodução da minhoca louca, a Pheretima havaiana, que é hermafrodita, mas mesmo sendo hermafrodita, elas fazem fecundação cruzada. Isso também acontece com as sanguessugas. Não é normal, quer dizer, não é interessante para um animal fazer a autofecundação. É interessante que haja troca de gametas. Então, o sistema reprodutor feminino de uma minhoca louca é formado por receptáculos seminais, que tem a função de receber espermatozoides de uma outra minhoca, o poro genital feminino, que vai estar localizado aqui na região do clitelo. São 2 poros genitais femininos. Internamente nós vamos encontrar, entre o 12º e o 13º segmento do corpo, nós vamos encontrar um par de ovários, 2 ovidutos que se continuam pelo poro genital feminino, que está logo aqui. O sistema reprodutor masculino é formado por 2 pares de testículos, onde os espermatozoides são produzidos, vesículas seminais, onde os espermatozoides são armazenados, amadurecem, 2 dutos espermáticos, 2 glândulas prostáticas e o poro genital masculino. E o poro genital masculino que se localiza após o clitelo. Após o clitelo, nós também vamos encontrar estruturas conhecidas como papilas copulatórias. Ficam logo após o poro genital masculino. São estruturas adesivas que mantêm os animais unidos durante o acasalamento, durante a cópula. Então, quando 2 minhocas copulam, uma vai ficar ligada à outra, dessa forma como vocês estão vendo aqui. Ó. Uma minhoca vai posicionar os seus poros genitais masculinos nos receptáculos seminais da outra minhoca, e vice-versa. Os espermatozoides seguem dos testículos para as vesículas seminais, as vesículas seminais para os dutos espermáticos ou dutos ejaculatórios, recebem o líquido prostático, o líquido produzido pelas 2 glândulas prostáticas, e aí são liberados. Daí, após a liberação dos espermatozoides, as minhocas elas se separam. Elas liberam a partir do clitelo uma substância viscosa que forma um casulo. Nesse casulo são liberados os óvulos, tá? E aí, na medida em que elas se contorcem, o casulo ele é liberado. Ele se solta a partir da região anterior do corpo dessa minhoca. E na medida em que esse casulo ele vai passando pelo receptáculo seminal, ele vai receber os espermatozoides da outra minhoca que estavam aí alojados. Daí os espermatozoides fecundam o óvulo, os ovinhos ficam no casulo até que as minhocas estão desenvolvidas a ponto de serem liberadas e tomarem vida própria. Guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre.